Olá, você, querida aluna, querido aluno que está na nossa videoaula número 36 de teatro pelas oficinas culturais da Fundac, comigo, Gabriela Antonakis. Meus queridos alunos, estamos aí em uma longa trajetória de videoaulas, até agora com bastante conteúdo, aulas práticas, aulas teóricas, e para esse mês de novembro, né, para quem tá acompanhando as aulas direitinho enquanto elas são postadas, né, eu vou trazer para vocês um pouco mais de estudos teatrais. A gente vai começar a ler algumas coisas sobre teatro, refletir sobre essas coisas de teatro. Então, para você que gosta de refletir, que gosta de filosofar sobre o teatro e mergulhar profundamente, vem comigo que eu vou trazer vários trechos de livros que eu gosto de estudar e vou compartilhar esses estudos com vocês, meus queridos alunos e queridas alunas. E é lógico, se em algum momento dessas reflexões forem surgindo ideias para práticas, elas vão integrar também as nossas videoaulas. Então, essa sequência de aulas aqui, ela tá bem pensada para vocês, vai ser bem bacana. Vem comigo, vamos estudar teatro. Tem uma coisa que eu acho muito importante de eu falar para desmistificar, ou seja, para quebrar aí esse mito, para quebrar aí esse preconceito que a gente tem com a teoria. No entanto, gente, estudar teatro é estudar uma herança, porque esses livros, por exemplo, já vou dar um spoiler aqui, né? Hoje eu vou trazer, lógico que eu vou começar por um trecho desse livro, que eu vou partir da essência do teatro com vocês. Esse livro aqui, por exemplo, assim como todos esses, eles têm uma matéria viva, né? Porque para as pessoas terem escrito, para elas terem feito livros de teatro, que é uma arte que é da prática, é uma arte que é feita e acaba, né, no momento que ela é feita, gente, precisa de vida, precisa de prática para que exista a teoria. Então, vamos quebrar esse nosso problema com o estudo teatral, né, com a teoria teatral, porque ela vem, na verdade, para registrar aí, para pensar sobre a prática. Então, gente, o que eu quero dizer com todo esse discurso aqui da tia Gabi? Que é o seguinte, não vamos pensar que teoria é uma coisa que é separada do teatro. A teoria, né, os estudos que são feitos, toda a filosofia em torno do teatro, ela tem um papel fundamental, tanto para quem já é da área, quanto para quem está começando. Então, vamos lá entender que teoria precisa de prática para ter vida, tá? Para você escrever uma coisa que é verdadeira, que tenha conhecimento e sabedoria na sua área, principalmente aqui no teatro, que é uma área tão prática, ela precisa ter vida, ela precisa ter sentido e estar conectada diretamente com a prática. Por isso, gente, não existe teoria sem prática e também a prática sempre tem uma profundidade quando você começa a refletir sobre ela. E pra gente desfrutar dessa herança, começando com o pé direito, começando bem, eu trouxe o meu livro preferido, que pra mim foi um livro essencial, já falei isso pra vocês na aula 35, né, que foi meu primeiro livro de teoria. Então aqui eu trago até pra vocês, como essa abertura de novo bloco de aulas, um lugar até mais assim, um lugar mais afetivo, porque até então eu fazia aulas de teatro, né, inclusive eu fui aluna da Fundac, ó, há anos atrás, e quando eu li o meu primeiro livro de teoria, era como se tudo fizesse sentido, porque eu já tinha feito prática, né, eu já fazia teatro, eu já vivia um pouco isso, e quando eu comecei a ler, eu falei, uau, sabe, esse mundo, esse universo, ele é muito maior do que aquilo que eu imaginava. Então aí tá a alegria de estudar, quando você reconhece que outras pessoas já trilharam esse caminho antes de vocês, e que ele pode, né, essas pessoas podem trazer para você mais riqueza na sua caminhada, elas podem trazer muita inspiração e responder perguntas que estão aí dormindo em você. Então, eu trago primeiro esse livro e eu vou trazer um pouco do nosso primeiro capítulo, né, que fala sobre a essência do teatro, é um assunto que eu já abordei na primeira live que a gente fez no ET, e vou falar um pouquinho, né, vou lendo e comentando com vocês, para vocês conhecerem um pouco mais aqui sobre esse livro e refletir junto comigo. Então, vamos partir aqui para o nosso querido livro Prismas do Teatro, do Anatol Rosenfeld. Então, começando aqui na nossa página 21, eu vou lendo aqui com vocês, tá? O teatro, longe de ser apenas veículo da peça, instrumento a serviço do autor e da literatura, é uma arte de próprio direito, em função da qual é escrita a peça. Essa, em vez de servir-se do teatro, é ao contrário material dele. O teatro a incorpora como um de seus elementos. O teatro, portanto, não é literatura, nem veículo dela. É uma arte diversa da literatura. O texto, a peça, a literatura, enquanto meramente declamados,
tornam-se teatro no momento em que são representados. No momento, portanto, em que os declamadores, através da metamorfose, se transformam em personagens. A base do teatro é a fusão do ator com o personagem, a identificação de um eu com outro eu. Fato que marca a passagem de uma arte puramente temporal e auditiva, que é a literatura, ao domínio de uma arte espaço-temporal ou audiovisual. Então olha que interessante, aqui o Rosenfeld começa falando da essência do teatro e ele fala justamente, né, porque na maioria das vezes a gente acha que teatro é somente a favor da literatura, é somente um texto declamado. Mas o que ele está falando aqui pra gente? Que o teatro, ele é diferente da literatura porque ele incorpora a literatura como se como se o texto estivesse a favor do teatro para que ele seja declamado, né? Então é uma arte que é temporal e espacial, depende do tempo, do espaço, né? O teatro, ele representa e é efêmero, ou seja, ele começa e acabou no tempo e no espaço. Enquanto a literatura, ela já tem um material, né? Ela permanece da forma que ela foi feita e é imutável, ela está daquele jeito pronta, enquanto o teatro é algo que acontece, né? É um fenômeno. Então é mais ou menos isso que ele começa falando pra gente. E ele vai continuar falando sobre a palavra, né, no teatro. Tá falando de literatura e teatro. Então vamos continuar. O status da palavra modifica-se radicalmente. Na literatura, são as palavras que medeiam o mundo imaginário. No teatro, são os atores, personagens, que são os seres imaginários, que medeiam a palavra. Olha que bonito isso, né? Na literatura, são as palavras que medeiam o mundo imaginário, e no teatro, são os atores e personagens que medeiam a palavra. Na literatura, a palavra é a fonte do homem, das personagens. No teatro, o homem é a fonte da palavra. Então você vê aí que o teatro tem um cerne que é puramente humano, né? É o ser humano que faz acontecer, ele que medeia o que está acontecendo no espaço e no tempo. A essência do teatro é, portanto, o ator transformado em personagem. O texto é um bloco de pedra que será informado pelo ator ou pelo diretor, né? Um trabalho conjunto. O texto contém apenas virtualmente o que precisa ser atualizado e concretizado pela ideia e formas teatrais. A atualização é a encarnação, a passagem de palavras abstratas e descontínuas para a continuidade sensível, existencial da presença humana. Ao encarnar o mundo apenas sugerido pelas palavras, ao preencher as lacunas deixadas pelos vocábulos, o ator, diretor, tem de fazer uma escolha radical entre 1000 possibilidades diversas. Nessa definição, individualização e concretização de conceitos universais colaboram o diretor, o cenógrafo, o ator e o próprio público. É nesse trabalho que reside a responsabilidade criativa dos representantes do teatro. O texto apresenta apenas um sistema de coordenadas que deve ser preenchido pela música dos movimentos, pelas inflexões da voz, pelas 1000 nuances indefiníveis da mímica e do gesto. Isso explica o fato de haver só um texto de Hamlet e centenas de Hamlets diversos. O texto deixa indeterminado uma infinidade de momentos. A grande flexibilidade do teatro vivo permite preencher os vãos e vácuos de 1000 maneiras, conforme a época, a nação, a concepção e o gesto. Então olha que interessante, né? Ele fala justamente que o teatro, por ser esse fenômeno que é vivo e dependente de um ente humano para acontecer, né? Ele sempre vai transformar o texto, né? Que é um bloco de pedra, como diz o Rosenfeld aqui, ele vai sempre transformar e trazer uma nova vida, uma nova cara. É por isso que existe, por exemplo, você pega qualquer peça, o Alto da Compadecida. Um grupo X vai fazer o Alto da Compadecida, né, do Suassuna, de um jeito específico, enquanto um outro grupo vai pegar o mesmo texto, ou seja, vai pegar o bloco de pedra e vai lapidá-lo de uma forma diferente. É por isso que existem várias montagens para peças iguais. A peça, o estímulo inicial é o mesmo, mas ela pode ser transformada a partir da concepção
dos artistas de teatro que estão ali envolvidos nesse fazer. Então essa é a beleza do teatro, né? Onde existe a vida do teatro. É nessa capacidade de pegar um bloco ou de pegar algo estático e dar uma vida e colocar uma cor, uma atmosfera de acordo com a escolha desses artistas envolvidos. Então aí reside uma vida teatral, né? E só mais um pouquinho pra gente finalizar esse estudo. Vocês vão ver que são bem curtinhos, são textos e provocações, mas que já são bem legais da gente pensar aí em teatro, né? Então, continuando aqui, né, eu falei da concepção e o gesto. A metamorfose, o fato fundamental do teatro, é simbolizada pela máscara. Inclusive, ó, gente, aqui a gente tem os palhacinhos representando a comédia. O nariz, o vermelho, né, o nariz de palhaço, ele também é considerado uma máscara, tá bom? A máscara é símbolo do disfarce. O deus grego da máscara é Dioniso, a cujo culto se atribui à origem do teatro grego. Para você que é meu aluno, tem aula de teatro grego sobre a origem do teatro, né, na Grécia Antiga, aqui na nossa playlist também. Um coro ritual entoava cantos ditírambicos e executava danças em homenagem ao deus da fertilidade, do vinho, da embriaguez e do entusiasmo. Era um estado de exaltação, fusão e união mística do entusiasmo, isso é, do estar em Deus ou do Deus estar em mim. É nesse estado de êxtase, de estar fora de si, que o crente se transforma em outro ser. Se funde não só com os companheiros, mas com o próprio Deus chamado à presença pelo ritual. Esse êxtase ainda ocorre quando João da Silva ou Maria das Dores põem a máscara, se disfarçam e se transformam em Macbeth ou Antígona. Mas esse disfarce é ao mesmo tempo uma revelação. João da Silva precisa encobrir, disfarçar a sua particularidade, o seu papel civil ou social de cidadão brasileiro para assumir o papel de herói, mercê do qual representa exemplarmente a condição humana, as vicissitudes trágicas ou cômicas da existência humana. O disfarce é uma revelação. É preciso encobrir João da Silva para que ele se identifique com Macbeth, decifrando o mistério humano. Ao apagar-se o cidadão real pela máscara, transparece a verdade mais profunda da ficção que se adensa em Édipo ou Fedra. Todavia, para fechar, não só o ator se identifica com Édipo, também o público se funde a ele. Todos participam da metamorfose. Todos vivem intensamente a condição humana nos seus aspectos trágicos ou cômicos. O grande espetáculo é, ainda hoje, uma celebração festiva. E o que é mais bonito, que eu acho desse início que a gente compartilhou aqui, é sobre a transformação, né, sobre a atuação, que muitas vezes as pessoas falam, o ator é falso. Mas na verdade, pelo contrário, né, o ator, a atriz, tem a função de pegar algum acontecimento imaginário e fictício e transformá-lo, a visão de todos, de forma tão real, né, que isso possa também mostrar a verdade. Mesmo que seja uma encenação, a gente canaliza ali a verdade, é algo muito mais verdadeiro, e todos participam dessa troca, dessa celebração, né? E todos participam da metamorfose. Não é bonito, gente? Conta aqui pra mim o que você achou desse trecho, o que você achou desse início de estudos aqui, né, que a gente tá fazendo. Se você assistiu essa aula, eu já agradeço imensamente por você estar aqui trocando comigo, né, um assunto que eu gosto tanto de conversar sobre com vocês. Então, se você gostou de conhecer aqui um pouquinho mais sobre esse livro, se você gostou dessa provocação, aperta aqui embaixo aquele botão bonito com o joinha pra cima pra mostrar pra mim que você acha legal. Comenta aqui pra mim se tem algo que você quer perguntar, se você quer comentar. Fica à vontade, a casa é sua. Comenta aqui pra mim o que você achou desse trecho e a gente se vê nas nossas próximas videoaulas pra continuar estudando não somente esse livro, não, tem uma variedade de coisas aí que vão aparecer pra vocês. Um grande abraço e até as próximas!